Então a gente está trabalhando a conferência chamada A Alma e o Corpo. Na aula passada eu falei assim de uma maneira mais geral, né? E agora a gente vai tentar seguir assim o texto com uma certa linearidade, né? Vou ler alguns trechos e comentar, fazer a coisa com mais calma. E aí eu vou retomar alguns pontos da aula passada, alguma coisa que pode ter ficado um pouco dúbia, né? Bom, então o Bergson começa essa conferência dizendo que a intenção dele é estudar a relação, né, entre a alma e o corpo. Por que a relação? Porque segundo ele, a relação ela é constatada, ela é um dado da experiência, a relação entre corpo e alma. Falar sobre o que é essencialmente a alma, falar o que é essencialmente o corpo, seria uma empreitada mais complexa, assim, mais arriscada. Mas essa relação que se estabelece, né, entre a matéria e o espírito, ou entre a alma e o corpo, como quer dizer, segundo ele, é uma experiência que nós fazemos. Então ele vai começar por aí. Ele vai dizer que não quer nem aprofundar a natureza da matéria, nem tampouco aprofundar a natureza do espírito, mas entender essa relação, que é o problema tradicional corpo e mente, né? É um problema filosófico que até Descartes deixou em aberto, né? Na verdade, esse problema. Descartes apresenta um dualismo, ou seja, ele separa a alma e o corpo, e ele não mostra, ele não dá uma explicação de como se relaciona, porque de fato se relaciona. Você faz uma separação entre resposta e resistência, você estabelece um dualismo. E você ao mesmo tempo constata que no ser humano esse dualismo é problemático, porque uma coisa se relaciona com a outra, sendo que não há uma explicação do porquê disso. É como se fosse algo misterioso, né? Essa relação. E o Bergson vai encarar esse problema e vai tentar dar a contribuição dele. Então ele vai se perguntar: o que é que a nossa experiência imediata e simples, o que é que a experiência, o que é que o senso comum diz sobre isso, né? Dessa relação corpo e alma. Quando ele faz uma referência ao senso comum, é como se ele dissesse o seguinte: esqueçam as teses de filosofia que você já leu, esqueça a abordagem filosófica em torno da questão e pense por si mesmo como é que se apresenta para você essa relação, né? Então, o que é que a experiência lhe diz sobre isso? Então, o que a experiência vai dizer é que nós somos um corpo, né? Nós, como outro corpo qualquer da natureza, em um certo aspecto, ou seja, o nosso corpo ele está sujeito às leis da matéria como qualquer outro corpo material. No entanto, existe uma outra abordagem desse mesmo corpo, que é aquele acesso que nós temos a ele a partir do momento em que nós agimos voluntariamente. Então a minha vontade, ela põe o meu corpo em movimento, certo? E essa relação que se estabelece entre mim e o meu corpo, ela é algo diferente de uma relação que se estabelece sobre o meu corpo a partir da sua perspectiva material. Essa leitura, essa interpretação que o Bergson faz, ela é muito parecida com a apresentação que o Schopenhauer faz lá no Mundo como Vontade, como representação, quando ele vai falar no corpo, né? Que vai dizer, o corpo ele é um objeto entre objetos, mas ele é também um objeto imediato. Ou seja, ele se apresenta como representação, mas ele me apresenta também aquilo que estaria por trás da representação, aquilo que seria a essência da representação. Porque quando
o meu corpo age, como quando o meu corpo se move voluntariamente, eu tenho um acesso interno diferenciado a ele. Eu posso ter um acesso ao meu corpo, o meu corpo ele é acessível por meio da representação. Por exemplo, eu posso olhar para a minha mão, eu posso abordar o meu corpo como um objeto. Mas eu vivencio ele de uma maneira distinta. E essa maneira distinta de vivenciá-lo é aquilo que a gente precisa levar em consideração nessa abordagem aqui, tá certo? Então nós somos um corpo subordinado às mesmas leis da matéria, mas ao lado dos movimentos provocados mecanicamente por uma causa externa, há movimentos que contrastam com esses devido à sua imprevisibilidade. São os movimentos voluntários. Então olha aí novamente aparecendo aquilo que a gente já tem frisado, né? A questão da imprevisibilidade. O movimento voluntário ele é imprevisível. Lembra que eu estava sempre fazendo uma distinção entre o lado material, né? Aquilo que é o material como algo determinado, algo que pode ser calculado, justamente porque é algo previsível, ou é previsível porque pode ser calculado, e ali onde começa a aparecer o vivo, onde entra uma certa indeterminação. O movimento voluntário ele é imprevisível, tá certo? Aquilo que advém de um sujeito dotado de consciência é algo que não cabe numa perspectiva determinista, tá certo? Houve determinadas abordagens da psicologia que julgaram poder dar conta, né, desse psiquismo através de uma análise das causas, dos condicionamentos e tudo, mas o Bergson não aceita esse tipo de psicologia, tá certo? Justamente porque ele entende o psiquismo, ele entende a duração que nós somos, ele entende a consciência como uma força que é sui generis, uma força que é diferente da força na natureza, tá certo? Ela tem uma qualidade própria, é uma força livre, certo? Então ele diz aqui, né? Nós temos esses movimentos que são provocados mecanicamente por uma causa externa e outros que parecem vir de dentro e que contrastam com os anteriores, possuem imprevisibilidade. Então são os movimentos voluntários. Qual é a causa desse movimento voluntário? Estou perguntando mesmo, não é uma pergunta retórica. Estou perguntando para vocês. Qual é a causa do movimento voluntário? A vontade. Ela respondeu. A vontade de quem? A minha, né? A vontade do eu, né? E o que é o eu? A junção de corpo e alma. Tá, mas você está falando desse eu como sendo a causa do ato livre, né? Aquilo que provoca um movimento no corpo, mas que se separa dele. Então você está falando em uma relação, e eu estou perguntando o que é o eu, para além dessa relação. Exato, né? Então eu vou ler aqui como o Bergson define, né? Então ele tem uma linguagem muito bonita e às vezes fica difícil você dar aula e reproduzir aquilo que ele está dizendo, que ele escreve de uma maneira tão elegante, e a melhor coisa que a gente tem a fazer é ler, né? Então ele vai dizer o que é o eu. Então a causa desse movimento voluntário seria o eu, né? Ou aquilo que cada um de nós designa pelas palavras eu ou mim. E o que é o eu? Alguma coisa que parece, com ou sem motivo, transbordar de todas as partes do corpo que está ligado a ela, ultrapassá-lo tanto no espaço como no tempo. Primeira definição, né? O eu é algo que transborda o corpo, tanto no espaço como no tempo. Porque no espaço, os meus sentidos, eles me levam para uma dimensão espacial muito além do meu corpo. Eu posso enxergar as estrelas, tá certo? Pela minha visão. Eu enxergo as estrelas.
através dos meus sentidos. Então eu não estou limitada ao meu corpo. Esse eu, ele transborda o corpo espacialmente. Certo? E por que temporalmente? Porque esse eu, como a gente viu, né, até nas aulas passadas, esse eu é consciência. Essa consciência é uma memória, é uma duração. Esse eu é todo um passado que se acumula e que me constitui. Não é verdade? Então ele não cabe nesse presente. Como é que eu posso dizer que eu sou só isso que está atuando agora? Eu não posso. Então o meu eu, ele também ultrapassa temporalmente. Então ele extrapola o meu corpo tanto espacialmente quanto temporalmente. É o que ele vai dizer aqui, né? Então o eu é consciência que retém o passado, que enrola-o sobre si mesmo à medida que o tempo vai se desenrolando e usa-o para preparar um futuro que ela contribuirá para criar. Lembra da definição que eu dei de consciência nas aulas passadas? A consciência é a retenção do passado e uma antecipação do futuro em vista de uma escolha, né? O eu é isso. O eu é quase uma energia, porque ele não é... percebe que o Bergson não está definindo o eu como uma substância, como uma coisa estática. Não sei se vocês têm claro isso. Que é muito mais em termos de energia, de força, de ímpeto. Por quê? Porque é uma coisa que acumula passado, que tende para o futuro, é como se fosse algo muito mais, assim, dinâmico. Certo? Não é uma substância. Porque a modernidade, ela começa lá com Descartes, quando ele inaugura a ideia da rescógita, né? Então você tem uma noção de subjetividade lá que é extremamente importante para a filosofia, mas que ela é um pouco superficial. Essa ideia de substância também ela não dá conta da complexidade da subjetividade. Então a noção de subjetividade do Bergson ela é muito mais rica, ela é muito mais completa, ela é muito mais complexa porque ela é muito mais profunda. Então ela tem um dinamismo. Então ele não fala em substância pensante, né? Não é uma substância pensante. É algo que acumula o passado, que tende para o futuro. É uma força consciente, cujo papel parece ser o de trazer continuamente para o mundo alguma coisa nova. Então, outra forma de definir esse eu. É uma força, entende? É isso que eu estou falando do dinamismo? Força. É uma força consciente que faz o quê? Que traz para o mundo algo de novo. Então lembra daquilo que eu falei? Você tem um sistema material que é determinado, que pode ser calculado, no qual não existe criação. E aí você tem uma liberdade que está se inserindo na matéria, uma imprevisibilidade que está se inserindo no determinismo, e a partir daí você tem alguma coisa nova no mundo. Da onde vem alguma coisa no mundo? Desse eu. Tá certo? A criação vem do indivíduo, a criação vem de uma subjetividade, a criação vem da duração. Na verdade, a duração é criação, né? Então, tudo que a gente está fazendo aqui é definir justamente esse eu que seria aquela causa, né, entre aspas, do ato voluntário. Então, ele cria o novo fora de si mesmo. Essa força, ela cria o novo fora de si mesma, visto que desenha no espaço movimentos imprevistos, imprevisíveis. E cria o novo também no interior de si mesma, visto que a ação voluntária reage sobre aquele que a quer, modifica em certa medida o caráter da pessoa de quem emana e realiza por uma espécie de milagre essa criação de si por si, que realmente parece ser o próprio objetivo da vida humana. Então esse eu, ele não apenas cria algo de novo fora dele, como ele se cria a si mesmo indefinidamente. E na verdade esse criar-se a si mesmo indefinidamente é justamente o sentido da vida. Essa força que é o eu, essa força original que é o eu, que cria, né? Ela cria, ela age no mundo de uma maneira imprevisível e livre. E cada ação dessa, quanto mais livre ela é, mais ela reverbera no interior de si mesma, qualificando ainda mais essa subjetividade. Tá certo? Significa dizer aqui que a noção de caráter para o Bergson é uma noção bem interessante, mas também um tanto complexa. Porque não há determinismo de caráter, né?
Aí não há, porque assim, você é uma duração. O seu caráter, ele configura as suas ações, né, de uma determinada maneira. Você não pode agir, talvez, de uma maneira muito diferente daquilo que você já é, né? Mas cada ação, cada reflexão, cada momento da consciência, ele transforma. Então esse caráter, ele está se modificando a si mesmo, tá certo? Então isso aí é importante. Você age no mundo, mas também agindo no mundo você age sobre si mesmo. É o que ele diz aqui, né? Modifica em certa medida o caráter da pessoa de quem emana. Quando eu ajo no mundo, eu me modifico a mim mesmo. E talvez essa modificação que eu faço em mim mesmo seja mais importante ainda do que a modificação que eu faço no mundo. Tá certo? Ao lado do corpo, que está confinado no momento presente do tempo ilimitado ao lugar que ocupa no espaço, que se comporta como autômato e reage mecanicamente às influências externas, captamos algo que se estende muito além do corpo no espaço, como eu falei dos sentidos, né, que eu posso enxergar muito longe. Então, o meu eu, ele não está limitado, nem espacialmente, nem temporalmente. E que perdura ao longo do tempo, algo que pede ou impõe ao corpo movimentos não mais automáticos e previsíveis, e sim imprevisíveis e livres. Então, esse eu, essa duração, essa consciência, essa memória, esse espírito, seja lá o nome que você der isso, essa força interna, é justamente ela que traz algo de novo no mundo, né? Que traz algo de imprevisível e que extrapola o corpo, que no entanto se relaciona com ela. Entende? Existe uma relação, só que esse eu extrapola esse corpo. Esse algo que transborda do corpo por todos os lados e que, recriando a si mesmo, cria atos, é o eu, é a alma, é o espírito. Sendo o espírito precisamente uma força que pode extrair de si mesmo mais do que contém, devolver mais do que recebe, dar mais do que tem. Então essa força, essa fonte de criação, essa fonte de imprevisibilidade é o espírito, é o eu. Então assim, você pode chamar de várias formas, tá? É alma, espírito, memória, duração, consciência. São mais ou menos equivalentes, tá certo? Até aí, tranquilo? Não? Por que não? Eu não consigo entender como que o eu transborda no espaço real. Não consegue entender? Você tá me ouvindo? Então você não está limitado a isso. Você está enxergando todo esse entorno? A sua percepção lhe coloca fora do espaço que o seu corpo ocupa. O seu corpo ocupa um ponto aí, onde você está sentado. Só que os seus sentidos lhe colocam em relação com muito mais, com uma perspectiva muito mais ampla. A percepção, quando eu falo espaço, eu falo percepção. Então, por que o eu extrapola? Porque a sua percepção é muito mais ampla do que a localização do seu corpo. Não, você não tem uma onipresença, né? Mas você também não está limitada ao espaço físico do seu corpo, certo? Você tem a sua percepção, ela lhe dá uma amplitude muito maior do que o seu corpo. Tranquilo? Alguém mais tem alguma dúvida? Certo, então a gente constatou isso para o Bergson. Isso é algo que é dado na experiência. Porque assim, ele faz muita referência à experiência imediata, tá certo? Então o que é que ele está dizendo? A gente constata isso. Se você se voltar, né, fizer um movimento de reflexão e se perguntar o que é o eu, você vai dizer que é isso. Você vai dizer que é essa energia que extrapola, que cria, tal, tudo isso que ele definiu. Só que a ciência diz outra coisa, né? E aí ele vai agora começar a questionar, tá, mas a ciência vai dizer, isso é só aparência. A ciência não vai achar que o eu extrapola o corpo. Ela vai dizer que... Aí o que é que vai acontecer?
Nessas outras páginas aqui, página 32, 33 e tal, o Bergson ele vai meio que se colocar no lugar do cientista e falar como se o cientista estivesse falando. Ele meio que vai mudar o local do discurso dele e vai reproduzir o discurso da ciência, né? Aí lembra daquilo que eu falei? Que a ciência chegou à constatação de que existia certas circunvoluções no cérebro que correspondiam a determinadas funções do espírito e tal. Isso aí tem a ver com as localizações cerebrais. Lembra que eu falei isso? Essa hipótese científica? Então, qual seria a crença da ciência, né? A crença da ciência é que tudo isso que a gente falou aqui, desse eu que transborda e tal, cria, tudo isso é uma ilusão, que na verdade, né, para a ciência, né, na verdade, se pudéssemos, através do crânio, aí eu já estou lendo o Bergson, tá? O Bergson dizendo mais ou menos como é que a ciência acha. Se pudéssemos, através do crânio, ver o que acontece no cérebro que trabalha, se para observar seu interior dispuséssemos de instrumentos capazes de aumentar milhões e milhões de vezes mais do que nossos microscópios que mais aumentam, se assistíssemos assim à dança das moléculas, átomos e elétrons de que o córtex cerebral é feito, e se por outro lado possuíssemos a tabela de correspondência entre o cerebral e o mental, quero dizer, o dicionário que permitisse traduzir cada figura da dança em linguagem de pensamento e de sentimento, saberíamos também quanto à suposta alma tudo que ela pensa, sente e quer. Tudo que acredita fazer livremente, mas faz mecanicamente. Então, qual é a crença da ciência? É que eu só não consigo dar conta dos fenômenos psíquicos, eu só não consigo dar conta da consciência porque eu não tenho uma precisão absoluta, que quando eu tiver uma precisão absoluta, quando eu tiver tudo estruturado, quando houver uma tabela de correspondência, eu consigo determinar cada modificação de molécula, aquilo que corresponde em termos de sentimento, de pensamento, de memória, tá certo? Então essa é mais ou menos a crença da ciência. Só que o que o Bergson vai dizer é que essa ideia, ela não é científica. Isso aí está muito longe de ser provado. Isso é uma crença de que se você conseguir toda esse rigor, né? Se a ciência se desenvolver de modo que você conseguir ter todo esse conhecimento do mecanismo intracerebral, você vai conseguir fazer essa leitura do estado psíquico. Ele vai dizer que isso não tem nada de científico, que isso é uma hipótese, tá certo? Isso é uma hipótese que já está partindo de determinados pressupostos. Então, uma conclusão como essa, que acabam de apresentar, nada tem de científica, visto que no estado atual da ciência não entrevemos sequer a possibilidade de verificá-la. Eu estava no 34. Então, assim, o Bergson está contrapondo a uma visão da ciência que ele vai dizer que é uma visão cheia de pressupostos, que ele vai dizer que é uma visão que está permeada por uma metafísica inconsciente, que é uma metafísica da modernidade, que é uma metafísica que surgiu para dar corpo à física moderna, meio que para fundamentar a física moderna, que já tem uma visão mecanicista, tá certo? Então ele vai contrapor essa noção da ciência, né, ou essa interpretação que se diz científica, a isso ele vai contrapor a experiência imediata. Então a gente tem muita gente que se refere ao Bergson como empirista, e aí as pessoas acham estranho como é que o filósofo espiritualista é empirista. É um empirismo radical, é um empirismo no sentido, porque empiria tem a ver com experiência. Acontece que a experiência da modernidade, a experiência dos filósofos empíricos, já é uma experiência que para o Bergson é uma experiência que é mediada, porque ela é mediada pela forma como a inteligência capta o real. E essa experiência de que o Bergson está falando é essa experiência mesmo que a minha consciência tem de si. E é daí que a filosofia deve partir. Então, como seria esse empirismo radical de Bergson? O que é que ele está trazendo como critério mais legítimo do que esse que a ciência está apresentando, que na verdade não teria muito rigor, é a própria experiência imediata. É a vivência. Hã? Essa experiência
A experiência, é porque assim, experiência imediata, a gente pode chamar de sentimento com muito cuidado, porque assim, o que é que você entende por experiência normalmente? O que é a experiência científica, que é algo empírico, para você chegar a uma conclusão, pesquisas, ou a experiência de experienciar algo, de vivenciar algo, você consegue entender? Pronto, tem mais a ver com isso de experienciar algo. Esse experienciar algo no sentido de experienciar a si mesmo, porque a experiência mais imediata que eu posso ter é a experiência que eu tenho de mim, daquilo que eu sou. A experiência imediata, a experiência que se dá antes até da reflexão que eu faço dessa própria experiência. Então, eu estou lhe perguntando, o que é para... Você disse, eu perguntei, o que é o eu? Aí você disse, é vontade. A sua experiência lhe diz que o seu eu é vontade. Quando você tenta aprender de alguma forma o que você é, você diz, eu sou vontade. E essa vontade é livre. Para o Bergson ele vai dizer que, então, o que ele vai dizer? Tudo que se apresenta diretamente aos sentidos ou à consciência, tudo que é objeto de experiência, seja externa ou interna, deve ser considerado real enquanto não for demonstrado que se trata de simples aparência. Ora, não há dúvida de que nos sentimos livres. Se isso é dado na experiência, a experiência interna ela é legítima, por que eu vou duvidar? A minha experiência me diz que eu sou livre. Eu não vejo a minha experiência me dizer que eu não sou livre. E tanto ela me diz que eu sou livre que eu tenho angústia. Angústia de decidir uma coisa, porque eu sei que aquilo depende do meu ato livre. Certo? Então, não há dúvida de que nos sentimos livres, de que essa é a nossa impressão imediata. Portanto, aos que sustentam que esse sentimento é ilusão, cabe o ônus da prova. E eles não provam nada parecido, pois não fazem mais que estender arbitrariamente para as leis voluntárias uma lei verificada em casos em que a vontade não intervém. Então, se eu me perguntar a mim mesmo o que é que a minha experiência imediata me diz que eu sou, eu vou dizer, eu sou uma vontade livre. E essa vontade ela é totalmente sujeita. Essa força, esse ímpeto que eu sou, isso que eu sou, é uma força original. Ela não pode ser comparada, por exemplo, com a força da natureza. Aquilo que se distancia, por exemplo, a ontologia do Schopenhauer, a metafísica da vontade de Schopenhauer, e, por exemplo, a filosofia da duração do Bergson. Porque o Schopenhauer ele vai estabelecer uma analogia entre a minha vontade, a vontade que eu sou, e a força da natureza. Ele vai dizer que a minha vontade, ela é a mesma coisa que a força é, porque a força é essencialmente vontade, que só muda em graus e que muda porque o meu entendimento age sobre ela, e aí me dá uma ilusão de distinção. Quando o Schopenhauer faz isso, quando ele diz que essa força da natureza é a mesma coisa que a vontade, ele está lendo a vontade através da força na natureza. Ele está buscando uma determinação como referência para aquilo que é liberdade. E o Bergson está fazendo o contrário. Ele está dizendo, quando ele diz aqui, porque é um pouquinho sutil, é difícil, né? Nada mais fazem do que estender arbitrariamente para as leis voluntárias uma lei verificada em casos em que a vontade não intervém. Na natureza, a vontade não intervém. Tá certo? Então, é arbitrário eu fazer uma analogia da natureza com a minha vontade, sendo que essa vontade é algo original, é algo livre. Então eu tenho que partir dela como algo que é sui generis, que é próprio, e não buscar na natureza algo que possa servir como chave de interpretação para isso. Então, se considerarmos o mecanismo do movimento voluntário, em particular, o funcionamento do sistema nervoso em geral, por fim a própria vida no que ela tem de essencial, chegaremos à conclusão de que o constante artifício da consciência, desde suas origens mais humildes, nas formas vivas mais elementares, é converter para seus fins o determinismo físico.
Então a gente já viu isso nas aulas passadas, né? Quando a gente estava vendo a consciência e a vida, a gente viu que essa liberdade, ela se inseria na matéria e ela utilizava a matéria a seu favor, né? Então é mais ou menos isso que ele está retomando, aqui nessa passagem. E aí ele está contrapondo essa experiência que nós temos a uma visão da ciência, que é uma visão já mediada por uma filosofia aí que não está muito dando conta de seus pressupostos. Tá certo? Bom, então se eu for perguntar qual é o fato que estaria por trás dessa relação alma e corpo, o que é fato? É que existe uma relação entre alma e corpo. É apenas isso, o fato é só isso. Eu constato que o meu corpo se relaciona com a minha vontade, com a minha consciência. Isso eu constato. Agora, dizer que há um paralelismo rigoroso é uma hipótese. Entende a diferença? Que há uma relação é um fato. Que essa relação se dá em termos de paralelismo, de equivalência, é uma hipótese. Então, o que nos diz de fato a experiência? Ela nos mostra que a vida da alma, ou se os senhores preferirem, a vida da consciência, está ligada à vida do corpo. Isso aí a experiência me diz. Não é? Se todo mundo aceita isso, a minha alma está ligada ao meu corpo, a minha vida espiritual está ligada a isso. De alguma forma, eu estou aqui. Né? Quando eu comecei a estudar o Schopenhauer, eu também tinha essas coisas malucas. Eu estava conversando com um amigo meu e ele disse: por que eu estou aqui, não aí? Tipo, por que isso que eu sou está aqui localizado nesse corpo? Né? Mas está. De alguma maneira está. De alguma maneira, isso que eu sou, em toda a sua complexidade, inteireza, profundidade e riqueza, está aqui. Sim, está é uma maneira de falar quase metafórica em relação a isso, mas se relaciona. Tá bom? Mas falando do presente. Como assim? A pergunta foi: se todos aqui acreditam que a alma e o corpo estão ligados, mas são presentes. Não, eu não estou perguntando se todos acreditam. Eu não entrei em crença. Eu não entrei em crença. Todos entendem. Não, é assim. Eu acho que isso é algo que pode ser constatado na experiência de cada um. Que isso que você é, seja lá se você chama de alma, se você chama de consciência, se você chama de vontade, se você chama de eu, seja lá da forma que você chame, mas isso que você é se relaciona com o corpo que você tem. Se relaciona ou não? Mas por que no presente? Qual é essa? Como é que a questão do presente está entrando aí? Hoje, agora, minha alma e meu corpo se relacionam. Mas em um passado ou no futuro, quando eu... Isso não está em questão. Isso não está em questão. O que eu estou colocando é o que é que a minha experiência pode constatar que me sirva de base para buscar um determinado conhecimento acerca da relação entre corpo e alma. A única coisa que a minha experiência me disse até agora é que eles dois se relacionam. E que isso que eu chamo de eu ultrapassa o corpo. Ultrapassa sensorialmente, ultrapassa psicologicamente, ultrapassa, transborda. A minha alma transborda o meu corpo. Então até agora foi onde a gente chegou. Se a minha alma pode sobreviver esse corpo, se no passado, eu não sei. Isso aí também não está em questão agora. Tá certo? Por mais que o Bergson seja um filósofo espiritualista, ele é extremamente criterioso com aquilo que ele vai dizer. Então vamos falar, a imortalidade da alma. Por tudo que você lê dele, deixa transparecer que ele, enfim, acha que a alma é imortal. Mas ele fala isso assim com cuidado, com cautela, com rigor, assim, enfim. Inclusive ele nem aceita a demonstração platônica da imortalidade da alma, porque ele diz que é extremamente abstrata, metafísica e que a filosofia precisa de uma base empírica. Não dá para fazer a metafísica só com conceitos e com ideias, tá certo? Então isso não é o caso. O que a gente está questionando aqui é a experiência. Então o que a experiência diz, nos mostra é que a vida da alma ou da consciência está ligada à vida do corpo, que há solidariedade entre ambas, nada mais. Mas esse ponto nunca foi contestado por ninguém.
e há uma grande distância entre ele e a afirmação de que o cerebral é equivalente ao mental, de que poderíamos ler no cérebro tudo o que acontece na consciência correspondente. Então, eu dizer que a minha consciência se relaciona com o cérebro não é a mesma coisa de dizer que a minha consciência é equivalente ao cérebro, ou que a minha consciência deriva do cérebro, ou que a minha consciência é uma função do cérebro. Tá certo? Então, que há uma relação entre cérebro e mente é fato. Que essa relação se dá em termos de equivalência é hipótese. Tranquilo isso? Isso é importante. Então ele vai usar uma metáfora aqui, né? Enfim, sempre usa uma metáfora ou outra para a gente tentar entender. Então ele vai usar a metáfora de uma roupa e um prego. Parece um negócio meio tosco, né? Mas é a metáfora que ele achou de usar. Você pega uma roupa e pendura no prego, existe uma relação entre o prego e a roupa. Mas não significa que a roupa é o prego ou que o prego é a roupa. Então ele vai dizer... Bom, uma roupa é solidária com o prego em que está pendurada. Cai se arrancarmos o prego, oscila se ele balançar, fura, rasga se a cabeça do prego for muito pontuda. Isso não significa que cada detalhe do prego corresponda a um detalhe na roupa, nem que o prego seja equivalente à roupa. Significa menos ainda que o prego e a roupa sejam a mesma coisa. Então, é uma analogia. Tipo, a nossa consciência está pendurada no cérebro, de alguma forma. Não estou dizendo com isso que a minha consciência se esgota no cérebro, que há uma equivalência, que se eu conseguir desvendar, interpretar, traduzir todos os movimentos intramoleculares do cérebro, eu vou conseguir dar conta de algum fenômeno psíquico. Depende, sim, porque se relaciona. Eu não posso dizer que depende absolutamente, mas de alguma forma depende. O que é uma hipótese? Consciência e cérebro dependem um do outro, mas são coisas diferentes. Não, o que é que você acha? Você consegue pensar sem o cérebro? Você consegue, se você tiver, Deus o livre, sei lá, tipo um acidente vascular cerebral, você vai ficar caminhando, conversando, estudando filosofia? Não vai. Se você beber muito, você vai pensar da mesma forma? Se você tomar uma alta dosagem de estimulante, de energético, você vai ficar tranquila? Não. Então, o que eu faço com o cérebro tem uma repercussão em nível de consciência, isso é óbvio. Então, isso também é experiência, isso é fato. A forma de interpretar isso é que o Bergson está questionando, tá certo? Então, ele não está questionando que há uma relação entre mente e cérebro. Não tem como questionar isso. Ninguém vai questionar, não faz sentido você questionar. Tá certo? É óbvio que o meu pensamento precisa de cérebro. De alguma maneira. Agora, como? Como é isso? Isso fica mais claro no Matéria e Memória, mas ele já está dizendo aqui que não é da maneira como os cientistas querem fazer parecer que é. Como se isso fosse ciência, né? Então, a consciência está incontestavelmente ligada ao cérebro. Então, você fala, a consciência está ligada ao cérebro. A minha consciência está ligada ao cérebro. Tá certo? Pelo menos agora está, assim, enfim. É o que eu posso constatar. Mas daí não resulta, de modo algum, que o cérebro desenhe todos os detalhes da consciência. Nem que a consciência seja uma função do cérebro. Tudo que a observação, a experiência e, portanto, a ciência nos permitem afirmar é que existe uma certa relação entre cérebro e consciência. Que relação é essa? Aí, mais complicado. Mas até aqui todo mundo entendeu? O que é que eu posso dizer entre mente e cérebro? Se relaciona. Como? Ainda não sei. Vou continuar aqui para ver mais ou menos como é, tá certo? Então, quando eu pergunto sobre essa relação, a filosofia me disse alguma coisa acerca dela? Então a gente estudei toda a história da filosofia, tem um monte de filósofo idealista, tem um monte de filósofo falando da alma e tudo, mas eles disseram alguma coisa sobre essa relação, alguma coisa que interessasse aqui essa discussão? Para o Bergson não disseram muito, né? E aí ele vai falar
na página 37, de uma filosofia que seria, que é justamente a filosofia que ele está tentando moldar, assim. Então o Bergson tem um método próprio, uma ideia do que seja filosofia, e ele está dizendo assim, ó, a filosofia poderia ter agido assim, mas ela não agiu. Ela poderia ter agido assim para poder ter oferecido alguma resposta, ter oferecido algum pano de fundo para esse debate aqui, e ela não fez isso, né? Então ele vai dizer, a filosofia cabe a tarefa de estudar a vida da alma em todas as suas manifestações. Experiente em observação interior sempre é importante para o Bergson. Então, experiente em observação interior, o filósofo deveria descer ao fundo de si mesmo e depois, voltando à superfície, acompanhar o movimento gradual pelo qual a consciência se distende, se estende, se prepara para evoluir no espaço. Assistindo a essa materialização progressiva, espiando os procedimentos pelos quais a consciência se exterioriza, ele obteria pelo menos uma vaga intuição do que pode ser a inserção do espírito na matéria, a relação entre o corpo e a alma. Então esse aqui é o método dele. Na verdade, o que ele faz é isso. Então, primeiro você tem uma observação interior, depois você vai gradativamente observando como é que essa consciência se insere, e você relaciona a observação interior com a observação exterior, a questão das linhas de fato. Então, o que a ciência diz enquanto fato e não como interpretação cheia de pressupostos, o que ela mostra como fato precisa ser levado em consideração. Então você junta a experiência imediata, que é dada a você por meio da intuição, com a análise crítica dos fatos da ciência, para você ir se aproximando de algo que seja próximo da verdade, né? Esse hábito do Bergson, poderia dizer que é algo mal daquela exemplo que foi seguido, por exemplo, para artista. Mas a tarefa, o método de investigação do filósofo de um artista que foi apresentada na escala retrasada. Existe uma ideia difusa, não está contida no cérebro, para assim dizer, mas existe uma relação, só que a qual a gente não tem acesso completo dela, conhecimento geral, mas tem, sei lá, algo difuso daquilo que a gente tem, e que ele vai dar forma por meio da experiência, né? Ele não imita, mas digamos assim, seria um trabalho criativo. Tá? O trabalho que nós seria esse trabalho de interiorização, sei lá, retomar essa outra realidade, esse acesso, portanto, esse trabalho de experiência, do material, visando assim ter aquele vislumbre da uma realidade material, uma ideia, e assim retornando-se, teria que passar um tempo, no qual seria através da intuição que ele teria esse momento do filósofo de apresentar algo novo. A analogia do artista é importante para o Bergson em vários aspectos, né? Primeiro, a analogia se dá em termos de criação, como eu falei na outra aula, né? A criação do artista, então que o artista pinta o quadro. Então, a obra, parece uma tautologia o que eu vou falar, mas a obra do artista só está pronta quando ela está terminada. Significa dizer que por mais que ele tenha a ideia da obra, uma coisa é a ideia da obra, outra coisa é a obra concluída. Porque esse espaço de consecução da obra de arte, esse espaço, esse tempo de criação, ele é completamente incontornável, ele é a criação por excelência. Então, esse momento da criação do artista é usado para dar conta do movimento criador, que é assim como se estivesse dizendo, o movimento da vida, que criou a vida, a evolução criadora, ela não pode ser entendida em termos meramente ideais, como se tivesse Deus com uma imagem ideal na cabeça que fosse reproduzir assim no sentido, porque é muito intelectual, né? Você está usando para Deus uma analogia da produção do homem no sentido técnico, no sentido ideativo, no sentido intelectual, da forma como a inteligência fabrica, a forma como... Não é assim. Você precisa primeiro ter uma ideia e depois não. O ato criador, ele diz muito mais do movimento da vida do que isso, né? A outra comparação com o artista importante é justamente pelo fato de que o artista ele se coloca em contato com a realidade através de uma experiência imediata.
não tão intelectualizada, né? Então o artista ele tem a intuição, certo? Então quando o Bergson vai dizer, existe intuição? Existe, basta olhar que o artista ele tem uma intuição. Então ele tem um acesso à realidade que se dá a partir de elementos não meramente intelectuais. E a outra possibilidade de analogia com o artista é no fazer filosófico mesmo. Por quê? Porque se você precisa tirar a intuição da interioridade, porque intuição é uma coisa interior, é uma coisa de experiência imediata, mas se a filosofia precisa partir da intuição e chegar no discurso, para você chegar no discurso, você não pode sair do conceito e chegar na intuição, mas você pode sair da intuição e chegar no conceito. A filosofia ela pressupõe a palavra, ela pressupõe o discurso, sendo que esse discurso filosófico do Bergson, então ele vai ter que ter uma pegada literária muito forte, justamente porque ele não entende que um conceito que tenta limitar o significado vai dar conta da realidade. Então ele busca uma profusão de imagens, uma profusão de sentidos, uma profusão de significado para poder abranger aquilo que é o real, que é a duração. Então o exercício filosófico dele, por mais que seja rigoroso no sentido metodológico, quando ele se expressa de uma maneira literária. Tá certo? Então, a filosofia do Bergson, no meu entender, ela é estética, né? Então, ele é um filósofo artista, de toda forma. Ele não está... não é aquela coisa dura que você lê e você aplica um conceito, não é a filosofia sistemática, é algo diferente. Então, eu não sei se eu respondi bem a tua pergunta, mas é porque são várias assim, nuances que dá para você comparar o exercício do artista com o exercício do filósofo, né? Eu acho que para o Bergson, a noção de filosofia ela pressupõe algo de artístico. Não tem como você ser filósofo se você não tiver isso que o artista tem. Essa sensibilidade, né? essa capacidade de lidar com o real a partir de uma experiência mais intimista, né? Algo que ultrapassa a racionalidade. Enfim. Podemos dizer metafísico também? O que? Metafísico? Bergson? O filósofo? O quê? Se ele é metafísico? Bom, sim, ele é metafísico se você entende metafísica como o estudo do ser, né? Então ele fala sobre o ser. Agora, ele tem uma crítica muito forte à metafísica tradicional. É uma tentativa de continuar a fazer metafísica, mas é uma maneira muito sui generis de fazer metafísica, porque ele coloca em xeque uma tradição intelectualista, racionalista. Ele coloca em xeque uma metafísica de base substancialista. Então, aí é um movimento diferente, mas ele está fazendo metafísica. Utilizar as ferramentas que eram utilizadas na metafísica tradicional, ele tenta trazer isso aqui para o campo da ciência, enfim, é uma discussão metafísica, mas não necessariamente com aquelas ferramentas anteriores, né? Uhum. Logicamente, não só isso. Você falou dele uma coisa interessante, né? Essa questão da arte, da filosofia, esses movimentos que tem assim que vou chamar isso de espiritualidade, mas não é aquela espiritualidade meramente religiosa, né? E acaba sendo também, não necessariamente, mas acaba sendo. É por isso que a palavra metafísica ficaria mais interessante se nós reconceituássemos essa metafísica. Não, pois é, ele é metafísico, mas você vê, aqui na continuidade do texto, ele vai fazer uma crítica a Platão. Tá? Então, vamos entender primeiro isso aqui, como é que ele está entendendo a filosofia. Tem esse método, continuando a definir o seu próprio método. Né? Então, por idas e vindas entre dois centros de observação, um dentro e outro fora, ou seja, a observação interna e a observação externa, obteríamos uma solução cada vez mais aproximada do problema. Nunca perfeita, como tão frequentemente pretendem ser as soluções do metafísico, mas sempre perfectível como as do cientista. Então, tá vendo que é um negócio meio diferente? Ele está dizendo que aquela solução muito acabada do metafísico, ela não está lidando com o real. Ele pensa numa filosofia que vai evoluindo como a ciência evolui.
Porque eu acho que quase ninguém vai dizer que um cientista conseguiu fazer um sistema científico que dê conta da totalidade do real. E você tem filósofos que apresentam isso. Na verdade, toda filosofia sistemática é mais ou menos isso. Você pega o sistema filosófico do Hegel. O Hegel descobriu toda a articulação do universo sozinho, saber absoluto, total, pronto. E morreu de cólera, né? Assim, porque é um saber tão grandioso e não consegue dar conta da finitude. Então, assim, ele está apontando para uma forma de fazer filosofia que seja perfectível e não acabada no sentido da perfeição. Como não é uma filosofia sistemática, é uma filosofia que vai sendo construída por vários filósofos, por vários pensadores, como a ciência vai sendo construída, tá certo? É verdade que do interior teria vindo o primeiro impulso. A visão interna, teríamos pedido o principal esclarecimento, ou seja, o ponto de partida, o ponto principal é interior. E é por isso que o problema continuaria a ser o que deve ser, um problema de filosofia. Mas o metafísico, como é teu nome? Franco, né? Então, mas o metafísico não desce facilmente das alturas onde gosta de manter-se. Aí ele vai começar a criticar o metafísico. Porque o metafísico, ele está lá no mundo das ideias. Ele está trabalhando com conceito. A Bergson vai dizer, ele não quer sujar as mãos. Ele não quer olhar, por exemplo, para a doença psíquica. E o Bergson vai tratar disso, que é o problema metafísico por excelência, alma, relação de alma, corpo e espírito. Ele vai estudar as doenças psíquicas, ele vai estudar a afasia. Então ele vai trazer a ciência, tipo, ele vai sujar as mãos, né, vai descer lá do mundo das ideias para poder fazer metafísica. Então essa filosofia que ele está propondo pressupõe sim a ciência, mas pressupõe também uma limpeza daquilo que não é ciência e que a ciência e que pseudocientistas apresentam como sendo ciência. Então é muito importante notar que uma coisa é um fato científico e o Bergson leva isso em consideração. Ele é um dos caras que é um dos filósofos que tem realmente uma formação científica muito, muito firme, né? Mas ele entende que a ciência cabe uma coisa, a filosofia cabe uma outra coisa. Então, Platão convidava-o a voltar-se para o mundo das ideias. Então, Platão convidava o filósofo a voltar-se para o mundo das ideias, né? É lá que ele se instala de bom grado, vivendo no meio de puros conceitos, levando-os a concessões recíprocas, conciliando bem ou mal uns com os outros, exercendo nesse meio requintado uma diplomacia erudita. Então ele está dizendo que o Platão está lá, né, jogando com o mundo das ideias, com os conceitos e tudo, mas que hesita em entrar em contato com os fatos, quaisquer que sejam. Hesita mais ainda com fatos como as doenças mentais. Teria medo de sujar as mãos. Em resumo, a teoria que a ciência tinha o direito de esperar aqui da filosofia seria uma teoria flexível, perfectível, calcada no conjunto dos fatos conhecidos. A filosofia não quis ou não pôde dar. Tá certo? Então, qual é a análise que o Bergson está fazendo aqui? É o seguinte, a gente está trabalhando aqui a relação alma e corpo. A ciência entrou por um caminho aí que não está muito interessante. A filosofia contribuiu em alguma forma? Não, ela não contribuiu porque a metafísica que poderia favorecer, na verdade, estava no mundo das ideias. Precisaria descer, né? Bom, o resto da discussão eu já tinha feito na aula passada. O que é que ele vai mostrar? Ele vai mostrar que a filosofia do século XVII, né, ela foi concebida como uma tentativa de dar corpo às expectativas da física moderna. Então eu tentei explicar isso para vocês na aula passada. Você tem na modernidade o que? O desenvolvimento da ciência, a revolução científica e tal, uma possibilidade de domínio da natureza através da técnica, tudo isso é o contexto da modernidade. E aí você tem uma filosofia emergente, uma filosofia que está se consolidando, que se consolida justamente como a base metafísica, ou seja, a visão de mundo mais abrangente que sustenta essa visão de mundo da ciência. Então a gente colocou o Descartes como o paradigma desse movimento. Por quê?
Porque o dualismo de Descartes, quando ele diz que de um lado você tem a res cogitans e do outro você tem a resistência e nada mais, ele abre mão de fazer as diferenças do real. Por exemplo, você não tem uma divisão muito nítida entre o vivo, entre o material, tudo é da ordem da extensão, tudo é da ordem daquilo que pode ser mensurável, tá certo? Então isso tinha a ver com a necessidade da época, né, de você medir, de você fazer ciência. Só que a ciência, ela lida bem com a matéria, né? A gente já viu isso. Agora, quando você leva esse tipo de método para dar conta de uma relação como a relação corpo e alma, e aí você vai incorrer em determinados erros, tá certo? Então, a interpretação do Bergson é justamente que o século XVIII, então, ele vai se dando como uma simplificação progressiva da metafísica cartesiana. E essa visão materialista, mecanicista, ela vai se infiltrando, inclusive, na psicologia que está nascendo, tá certo? Deixa eu ler aqui para vocês, para a gente deixar a coisa mais ou menos enganchada para a próxima aula. Você está na página 40 aí, né? 40. Ao longo do século XVIII, então o século XVII vocês sabem, né? Tal, aquela filosofia mecanicista e tudo, mas ele está falando de algo importante agora, porque no século XVIII vai começar a se desenvolver uma psicologia que não é mais a psicologia apenas racionalista, mas é uma psicologia de base clínica, tá certo? Depois a gente vê com mais detalhe isso na próxima aula. Mas ao longo de todo o século XVIII, podemos seguir o rastro dessa simplificação progressiva da metafísica cartesiana. À medida que vai se estreitando, ela se infiltra cada vez mais numa fisiologia que naturalmente encontra ali uma filosofia muito adequada para dar-lhe essa autoconfiança de que necessita. E é assim que filósofos como Lametrie, Helvetius, Charles Bonnet, Cabanes, cujos vínculos com o cartesianismo são bem conhecidos, levaram para a ciência do século XIX o que ela melhor podia utilizar da metafísica do século XVII. Assim, é compreensível que cientistas que hoje filosofam sobre a relação entre o psíquico e o físico se aliem à hipótese do paralelismo. Os metafísicos praticamente não lhe forneceram outra coisa. Ele está mostrando aqui o seguinte, que a psicologia, na verdade a ciência, a ciência que estava, a neurologia da época, a própria psicanálise que estava se formando na época de Bergson, ela vai ter uma relação com essa metafísica do século XVII. Ela tem essa base materialista, tá certo? Ele vai traçando um pouco essa linha, né? Sendo que sempre vai ter aquela mesma ideia, como se o pressuposto não fosse questionado. E até hoje em dia, não se questionam muito os pressupostos materialistas da ciência. Você toma isso como um fato. Basta você pegar qualquer livro aí na biblioteca de neurociência. Normalmente você vai ter uma base materialista de fundo, que está totalmente pressuposta. Então, você está jogando ali dentro de um esquema que já está dado. Mas o esquema mesmo, que é a afirmação que há um paralelismo psicofisiológico, isso não é questionado. Tá certo? Então ele vai mostrando aqui todo esse desenvolvimento. Na próxima aula, eu vou só concluir aqui com uma passagem do Bergson, mas na próxima aula eu vou deixar para vocês um trechozinho da minha tese de doutorado que fala um pouco sobre isso, que faz um pouco desse percurso, tá? A gente vai tentar estudar isso para poder linkar com essa abordagem aqui. Mas então deixa eu ler esse último trecho, página 40 e 41. Admito ainda que cheguem a preferir a doutrina paralelista a todas as que poderiam ser obtidas pelo mesmo método de construção a priori. Encontro nessa filosofia um incentivo para irem em frente. Lembra que eu falei que para o cientista é interessante você pressupor a equivalência entre o mental e o cerebral? Por que é interessante? Porque você tem mais possibilidade de agir, de descobrir, de manipular. O cérebro é manipulável. Eu posso abrir o cérebro, eu posso investigar o cérebro, eu posso colocar o cérebro no laboratório, eu posso fazer exames, eu posso fazer tudo. Mas, então, se eu pressuponho que há uma relação consciência e cérebro, isso talvez me permita ir avançando na ciência, né? Mas que um ou outro desses cientistas, né,
venha dizer-nos que isso é ciência, ou seja, essa pressuposição, que a experiência é que nos revela um paralelismo rigoroso e completo entre a vida cerebral e a vida mental, não. Vamos interrompê-lo e responder-lhe: você, cientista, sem dúvida pode defender essa tese, a tese do paralelismo. Quer defender? Defenda. Que a todo estado de consciência corresponde um equivalente cerebral. Você quer defender? Defenda, beleza. Mas como metafísico defende. Mas então quem fala já não é o cientista que existe em você, é o metafísico. Você está simplesmente nos devolvendo o que lhe emprestamos. Já conhecemos a doutrina que está nos trazendo, saiu de nossas oficinas. Fomos nós, filósofos, que a fabricamos. E é mercadoria velha, velhíssima. Então, assim, quando o cientista chega com aquele papo de dizer que a consciência se esgota no cérebro e tal, você, não, beleza, você quer falar, você fala. Mas você está falando como metafísico, não como cientista, porque a ciência não me diz isso. A ciência me diz o fato que eu posso constatar, que eu posso dizer que tem uma base de experiência, de investigação, é que há uma relação, mas que há um paralelismo, eu não posso afirmar, né? Já conhecemos a doutrina que está nos trazendo, saiu de nossas oficinas, nem por isso vale menos, com toda certeza, mas também nem por isso é melhor. Ofereça então como é, e não vá fazer passar por um resultado da ciência, por uma teoria modelada pelos fatos e capaz de remodelar-se por eles uma doutrina que, antes mesmo da eclosão de nossa fisiologia e de nossa psicologia, pôde assumir a forma perfeita e definitiva pela qual se reconhece uma construção metafísica. Então, essa pressuposição que muitas vezes se faz passar por científica, ela já está dada desde o século XVII. Ou seja, ela foi já constituída antes do desenvolvimento da fisiologia, antes dos desdobramentos mais importantes da análise clínica mesmo, entende? Ou seja, é uma construção ideal, é uma construção metafísica, não é algo que possa legitimamente passar por ciência. Então, só para a gente resumir a aula de hoje, importante notar que o Baxter é um cara que não despreza a ciência, absolutamente não, ele leva muito em consideração a ciência, acho que vocês já perceberam isso, só que ele também faz muita crítica ao cientificismo. E ele faz uma crítica mais ferrenha a essa tentativa de fazer passar por ciência aquilo que na verdade é uma metafísica escondida. Ou seja, é uma visão de mundo que está ali pressuposta, que não está muito bem refletida nem muito bem explicitada. Tá certo? Então, em resumo, para ele a consciência se relaciona com o cérebro, mas não é numa relação de paralelismo, não numa relação de equivalência. Beleza? Na próxima aula a gente tenta terminar o texto e para ajudar um pouquinho a discussão, né, se vocês quiserem pegar, eu deixei lá na Xerox um subcapítulo da minha tese que fala um pouco sobre isso, tá bom? É isso.